Boa noite. Reconectei aqui a internet, eu acho que vai melhorar. Isso aí, o pessoal tá entrando novamente. E Oi, aí, agora será que melhorou. melhorou? Agora Ai, que ficou bom. ótimo. Ah, então tá, que bom. Então tá, ó, que bom, o pessoal tá entrando de novo. Desculpa, pessoal, mas faz parte, né? Boa noite de novo aí, então. Então, eu já tinha me apresentado rapidamente. Oi, Maria. Legal te ver aqui. Ó, o pessoal entrando, muito legal, gente. Eu já tinha me apresentado rapidamente aqui, só reconectei por causa da internet. Então, eu vou agradecer a James por aceitar o convite aqui de participar da live. E aí Eu eu que vou agradeço. passar para tu se apresentar, James. E, que legal, mais gente aqui. E para tu apresentar também esse teu projeto ABC das Emoções aí, lindo e maravilhoso. Legal. Então, como a Andrea estava falando, a gente acabou se conectando por um grupo de mães aqui do Parque da Luz, em Florianópolis. Eu sou a Janes e eu também sou a mãe da Maria Alice, que a Maria Alice tem 3 anos e 4 meses. E, e eu já tenho uma história de treinamentos nessa área também, focado em sentimentos, focado no coaching, focado em programação neurolinguística. E hoje eu fiquei pensando, Andréia, assim, o que eu poderia falar sobre o projeto, porque são tantas coisas e a gente precisa resumir. E às vezes eu falo muito, me estendo demais. É E que esse hoje, assunto eu acho que tem bastante coisa para falar também, né? isso é verdade. Então, o que acontece, assim? A partir do momento que eu decidi ter filhos, que eu queria ter filho mais tarde e tal, e quando a Maria Alice nasceu, eu me reinventei, assim, não só com o papel de mãe, né? Porque nasce um filho, nasce uma mãe, mas eu vejo muitos casos, assim, de pessoas que, de alguma forma, tentam conectar o seu trabalho com o filho, né? Com a casa, para conseguir ficar mais próximos, né? Eu não parei, eu continuei trabalhando, né? Eu tenho um espaço também de treinamentos, e nesse meio tempo a gente fica muito conectado com mães, né? Então, nesse momento a gente fala, como eu falei esses dias, quando você está grávida, sai na rua, você só encontra grávidas. Quando você quer comprar um carro, tu só encontra aquele carro. E quando você tem filhos, você se conecta com as pessoas que têm filhos, você fala sobre os assuntos que têm relação com filhos, enfim, com dificuldades. E aí faz um tempo já, faz mais ou menos um ano, que eu fiz uma capacitação para trabalhar então com Kid Coaching, que é focado coaching para crianças, né, de uma forma bem séria, né? E eu fui alimentando isso na minha cabeça e chegou um momento que eu conversando com várias pessoas, assim, sentindo as mesmas dificuldades, no sentido de quando o teu filho ele passa a ir para a escola, quando ele é pequeno, ele consegue ficar um período integral, mas chega um momento que você vai para a escola meio período e o outro meio período que se faz, né? O que você faz com a criança? Você leva ele para o menino na aula de balé, o menino na aula, né, futsal, robótica, enfim, a gente tem várias coisas que a gente consegue encaixar, né? Para eles ficarem em atividade para o desenvolvimento. E aí eu fiquei pensando, por que não a gente conseguir fazer um trabalhar, para conseguir conectar, né, com as crianças e auxiliar as famílias trabalhando esse outro lado, né, que é o lado emocional. E aí fui conversando com várias mães que tinham filhos de várias idades, né, não só crianças pequenas, mas crianças maiores, enfim, porque esse lado da inteligência emocional, ela cabe em qualquer ser humano, de qualquer idade, né? De pequeno a grande. Então, quando a gente tem filhos e como mãe e como família, a gente tem uma exigência maior, né? Então, tudo que a gente passa para os nossos filhos, são os nossos, né? O espelho daquilo que a gente faz.
E aí surgiu a ideia, então, do projeto. A ideia é trabalhar um contraturno escolar, né? Que a gente possa trabalhar de uma forma bem lúdica com as crianças, colocando crianças com uma faixa etária que tem a ver como uma escola, né? Não misturar, e trabalhar com eles. E junto dar um auxílio para os pais. Então, o primeiro momento é uma apresentação para os pais, porque os pais é que vão querer conhecer o projeto, né? E saber se vão querer colocar o filho ali ou não. E a gente faz um trabalho com os pais, assim, mas uma coisa bem focada, uma coisa bem próxima, sabe? Só que nesse meio tempo, Andréia, a gente nem tinha ainda startado o nosso projeto oficialmente, a gente se deparou com a pandemia. E aí, porque o nosso projeto, a ideia principal dele é ser presencial, e nós iríamos lançar ele em julho, né, num projeto piloto. E aí a gente se deparou com a pandemia. E a pandemia, o presencial, né, o espaço de treinamentos e escolas, enfim, é o que a gente não consegue hoje ter essa convivência social mais. Uhum. E aí nós sentamos de novo, né, e reorganizamos o projeto. Hoje eu fiquei pensando como você reestruturar um projeto que já está que está apenas em andamento, né? Uhum. Então é como uma mãe, como uma família, né? Você, a cada dia, você está se reinventando, você está reestruturando a logística da casa, a logística de tudo, né? Porque um dia a criança está bem, outro dia ela está doente, um dia ela dorme bem, outro dia ela não dorme. E quando você a gente tem não que ir dorme... se adaptando, né? Isso, a gente tem que se adaptando. Isso. E aí, Andréia, nós temos o mais bacana do projeto, assim, é porque eu tenho pessoas muito especiais junto comigo nesse projeto, né? Então, eu tenho esse trabalho de coaching, que já vem há anos, trabalho com treinamento, gestão de pessoas. E aí eu encontrei a Sabrina, que é a doutora Sabrina, que ela tá aqui também. Sabrina, um beijo para você. Ela é pediatra. E a gente teve uma conexão muito grande. Conheci também a Sabrina nessa formação de Kid Coaching. E a Annelise também, que a Annelise trabalha na área pedagógica. E a gente acabou se conhecendo nessa formação de Kid Coaching no ano passado. E eu chamei elas para a gente conversar, apresentar minhas ideias, o que eu estava pensando. Mesmo que a Sabrina e a Anne não têm filhos, mas foi muito legal. Foi uma conexão, assim, e elas super toparam. Então, a gente começou a trabalhar no projeto. E aí, quando veio a história da pandemia, então, nós não conseguimos andar com aquele cronograma que nós tínhamos feito uma previsão, né? Então, a gente mudou. O que a gente mudou, André? Então, agora, o que nós estamos fazendo? A gente está escrevendo muito conteúdo, muitas dicas, muitas orientações e publicando nas nossas mídias, nas nossas redes sociais, para que a gente possa, de alguma forma, chegar nas famílias, né? Então, assim, essa dor pode ajudar a Andréia, que tem uma criança pequena, essa dor pode chegar na casa de quem tem um adolescente, né? Porque imagina que é muito difícil, né, Andréia? Você com filho, eu com filho, a gente pode falar, é muito difícil, a gente tem que reinventar. Hoje eu estou fazendo uma live no quarto da minha filha. Outro dia eu fiz uma live na cozinha. Por quê? Porque eu não tenho um escritório dentro da minha casa, né? Então, tem pessoas, claro, que tem um escritório, mas mesmo assim, como a gente faz, né, para trabalhar isso? E com filhos juntos, inclusive... quando eu publiquei no Stories a nossa live, eu publiquei com o horário errado e depois me chamou a atenção e eu nem percebi, mas é aquela loucura de que a gente tá com a criança e a gente quer fazer as coisas, mas a criança tá ali, aí tu quer fazer rápido, tu quer dar atenção e aí acontecem essas coisas, né? Mas o que é importante, assim, falar sobre o nosso projeto e sobre o que a gente está vivendo agora, né? Então, o nosso projeto, ele tem foco em 3 pilares, né? A gente está falando do sentimento, das emoções e do comportamento. Então, assim, todo sentimento, ele vai conectar para alguma coisa, né? A Annelise falando vida real. Então, assim, por exemplo, o que eu sinto como mãe reflete no meu filho, né? Às vezes a gente acha que não, mas sim, se eu não dormir direito, no outro dia não tô legal, essa minha sensação de sono, de cansaço, vai passar para o filho.
O E meu eles são muito pensamento, sensíveis, assim, né? muito. Perceptíveis de tudo, né? Demais, demais. Então, assim, o que eu penso, então, assim, o que a gente está pensando quanto família com relação à pandemia, por exemplo, né? O que nós estamos pensando quanto família a reestruturar o nosso home office, a reestruturar a educação do nosso filho, porque a minha ainda não tem idade para ter uma rotina de escola nesse momento, né? No sentido de, tem a escola que está passando as atividades e eu preciso acompanhar. Ela está interagindo com a escola, mas não é algo que seja obrigatório, digamos assim, né? Mas em qual momento do dia a gente vai fazer isso? Eu vou fazer de manhã, vou fazer à tarde, vou fazer à noite. Então, cada família tem uma quantidade de pessoas que está convivendo nesse momento. Tem crianças que têm mais irmãos. Então, a gente fica pensando na família que tem 2 filhos com idades diferentes e que precisam fazer as atividades da escola. E aí tem o pai e a mãe trabalhando, né? E quando eu falo trabalhando, André, eu estou falando da minha realidade. Não é trabalhando, não é só o trabalho profissional, né? A gente está aqui em casa fazendo comida, a gente está limpando a casa, organizando a casa, cuidando da criança, escrevendo conteúdo, falando com as pessoas. Então a gente juntou muita coisa dentro da nossa casa. Então, como esse nosso comportamento impacta também, né? É muito difícil, é muito difícil. Então, eu acho que a gente precisa ter, sim, um mínimo, né? Uma organização, uma rotina mínima, mas a gente não pode querer cobrar que a gente vai ter o mesmo rendimento que a gente tinha antes, quando a gente ia para o nosso escritório, para o nosso trabalho, que a gente sentava lá e tinha uma concentração, né? Não cobrar tanto do nosso filho, que eu não consigo fazer o papel de professora, né? Então, assim, a gente vai organizando conforme dá. A gente vai lendo, né? E não sabemos qual vai ser o desfecho final disso tudo, né? A gente ainda não tem muitas previsões. Então, o que que a gente faz com o nosso... O que que a gente está fazendo com o nosso projeto Conteúdos? Então, assim, a gente está escrevendo, por exemplo, a Anne, que tem mais competência nessa área das emoções, então ela dá várias dicas, né? Vários exercícios, atividades que os pais, porque chega um momento que você não tem mais o que inventar, né? Você já fez de tudo. Por quê? Porque não era o nosso dia a dia. Quem fazia essas atividades de interação e tal é na escola. Quem tem criança pequena, deixa o dia todo, meio período, enfim, né? Então, a Anne trabalha muito isso, a questão das emoções, né? Quando a criança tem as reações, que tipo de emoção, o que fazer, né? Diante disso. A Sabrina, então, como pediatra da área médica, ela está dando várias dicas, né? Para as famílias e para as crianças. Então, assim, eu tô sentindo isso, a criança ficou resfriada, a criança tem isso, porque a gente acaba ficando num looping de, tá, será que agora eu tô com vírus? O que que aconteceu? Né? Ou comigo, mãe, ou com o pai, ou com o irmão. Se eu sair na rua e volto, hoje a gente foi dar uma volta no parque pela primeira vez aqui no Parque da Luz. É uma sensação muito doida, sabe? Eu não sei se é uma sensação de felicidade de ter saído, né, e ter dado tudo certo de criança com máscara, de chegar lá no parque e tal. Ou é a sensação de, meu Deus, será que em algum momento eu fiquei, né, frágil, que o vírus possa ter, né, encostado em alguém, ou sei lá. Então, E né, será que eu fiz certo? Será que eu devia ter saído? Será que eu não devia ter saído? Será que eu me Isso. contaminei? Será que eu arrisquei a minha Isso. família? É bem complicado. André, é uma sensação muito, sabe, muito estranha, assim, uma sensação, não sei explicar, sabe? E aí, várias vezes eu falei, vamos, não vamos, vamos, não vamos, porque o adulto ainda tem noção da máscara, criança é de mais difícil, né? A gente foi, não encontramos ninguém, a Marilis foi no colo, foi legal, acho que foi uma experiência boa, porque devagarinho, a gente conversou aqui em casa, nós precisamos começar a mudar um pouquinho nosso comportamento. Nós ficamos enclausurados, né? Não sabemos até quando vai. Então, qual é o nosso comportamento? Cuidados, né? Como a Sabrina dá essas dicas de cuidado com a saúde. Se tiver, né, o que fazer, quando acontece algo que
você faz um checklist e fala, não, isso aqui eu preciso ir para um pronto atendimento, isso aqui eu consigo em casa, isso aqui é da minha cabeça, né? Porque assim, tudo vai virando, né? Um Sim. pensamento, um sentimento, e a gente gera, às vezes, até sintomas daquilo que estamos pensando, né? Ah, aqui em casa, na minha cabeça, acho que eu já peguei Covid umas 3, 4 vezes. E é uma sensação ruim, né, Andréia? Porque daí Aham, você aham. fala assim, tá, mas se eu peguei, tá, beleza, eu posso não ter sintomas, mas e se eu passo para quem tá do meu lado? E se eu tiver que ficar internada, com quem vai ficar o meu filho? Nossa, isso eu e meu marido a gente fala muito. Ele fala, não, a minha preocupação é se eu tiver que ficar 15 dias internado, e aí, como é que vai ficar vocês duas sozinhas? E se tu tiver que ser internada, quem que vai cuidar dela? Claro, Isso. a gente tem família próxima, mas é no sentido do distanciamento social, né? Que daí ela não poderia ficar com os avós, vamos supor, com quem que ela poderia ficar. Passa isso pela cabeça, a gente conversa sobre isso e é muito louco. É, e aí, André, eu tô escrevendo assim, lendo muito, assim, tô lendo sobre inteligência, sobre agilidade emocional, e o livro fala muito sobre, imagina, é um livro que foi escrito em 2018 e ele tá falando que a agilidade emocional é como se fosse o próximo passo da inteligência emocional. E nesse momento a gente escuta muito inteligência emocional. Sim, porque se a gente não manter a nossa cabeça forte, focada, e firme falando assim, será que eu peguei o Covid? Ah, não, não peguei. E aí, assim, a gente trabalha isso na programação neurolinguística, que é mudar o estado emocional. Então, se eu estou pensando muito numa situação, sai, vai dar uma volta, vai ouvir uma música, vai... A gente faz muito isso aqui em casa. Quando a gente sai de uma reunião que, né, preocupante por algumas informações e dados, enfim, vamos colocar uma música e a gente vai dançar um pouquinho com a Maria Alice, ou eu tô tomando muito sol, aqui no meu apartamento pega sol, a gente fica no sol e ouve uma música, põe uma live de uma música sertaneja ou uma música que você gosta, porque você muda, você quebra esse estado emocional de um pensamento ruim e você vai para um outro pensamento, né? Eu acho que todo mundo tem que procurar encontrar exatamente isso que tu tá falando, alguma, não sei, válvula de escape, alguma coisa para Perfeito. dar uma fuguinha desse momento, né? Esquecer um pouco isso, né? Isso. E Cada aí, um dentro da sua realidade, enfim, né? Dentro das claro, suas condições, do isso, que acredita também, enfim. Mas tem isso. que ter, porque senão a gente não aguenta. É verdade, porque você, assim, eu fico imaginando, a gente tá numa situação assim, que tá em casa, recluso, com saúde e com a família. E as famílias que tem alguém que já tá internado, que alguém que já tá com o sintoma, o avô, o avó, alguém que tá longe, né? Então, assim, a gente precisa manter a cabeça bem focada, né? Não é fácil, a gente tem vulnerabilidades e eu sempre falo gosto muito de dar esse exemplo no processo de coaching, que todos nós temos os altos e baixos. O que diferencia é quanto tempo você escolhe ficar embaixo para você retornar ao teu estado normal. Então, assim, claro, tem dias que você acorda super mal, você fala, meu Deus do céu, quando a gente vai sair de tudo isso? Como eu vou lidar com isso? Como eu vou lidar com meu filho? Eu tô estressada, eu grito e é normal você perder de vez em quando o equilíbrio no sentido assim, ó, eu tô irritada mesmo, eu preciso, né? Como você falou, uma válvula de escape lá no banheiro dar um grito, não sei, cada um tem uma forma. E pensando nisso também, André, a gente começou a escrever e-books gratuitos, né? Numa sequência assim de como e-books bem pequenos, né? Que as pessoas vão poder fazer download gratuito também, para poder, de alguma forma, qual é o nosso grande objetivo? Se nessa fala aqui, alguém que estiver ouvindo conseguir aproveitar alguma coisa, vai valer muito a pena. Ontem eu estava escrevendo sobre. A gente fala do amuleto da sorte, né? Eu falo do amuleto secreto. Então, é justamente uma dica de quando eu estou num estado emocional, que eu estou para baixo, com sentimentos ruins. Por exemplo, hoje, essa noite, a gente aqui em casa, ninguém dormiu muito bem, porque a Maria Alice sonhou e acordou, enfim, e aí acordou a casa toda. A gente fica de plantão e até pelo momento que a gente vive. Eu acho que Sim. todo mundo também passa por esse Fica processo de uma preocupado. noite
fica preocupado, às vezes você ouviu uma notícia e foi dormir, processou aquela notícia. E aí, quando eu falo desse amuleto, o que que é? Quando você tá nesse sentimento, hoje de manhã eu acordei, a minha vida parecia um turbilhão de coisas, porque eu tinha várias coisas encaminhadas e começou a dar tudo errado e eu tava com sono, tava cansada e a minha vontade era gritar, sair correndo e falar, meu Deus. Aí eu lembrei dessa dica que eu tava escrevendo do amuleto secreto que eu falo, porque cada um tem o seu. E lá, qual a dica que eu dou? Feche os olhos, coloque uma música que você gosta e tenta remeter o teu pensamento a algo que você fez, ou que você fazia, que te deixava muito bem, com uma sensação boa. Então, assim, o nascimento do teu filho, da tua filha, um momento de boas risadas com os amigos, o esporte que você gosta de praticar, uma corrida, academia, enfim. Encontra algum momento, né, no teu pensamento, volta para aquele momento e tenta a sentir, a lembrar qual sensação você teve naquele momento. Como eu me senti, né? Eu me senti muito bem. Então, tenta fazer essa conexão e falar assim, toda vez que eu vou ficar com esse sentimento ruim ou que eu tô cansada, eu vou lembrar daquele momento. Aqui em casa, a gente tem um momento muito legal. A gente tem uma música que toda vez que toca essa música, a gente conecta muito com o momento que eu descobri que eu estava grávida. Que foi um momento muito feliz da nossa vida. Então, a gente coloca essa música, nós três, e a gente dança. Tá. E isso, sabe, nos remete àquela sensação, assim, da gravidez, que é um momento tão especial na vida, né? Que você se renova, você se reinventa, você vive você mesma, você engorda, você não tá nem aí, você come, enfim, aquele momento que você fala assim, esse é o meu momento, né? E a gente... E é incrível como muda mesmo, né? Música mesmo. E assim, Isso. as primeiras, acho que a gente tem que ter isso como hábito, né? Assim, praticar. Porque nas primeiras vezes a gente esquece, a gente não lembra, ou pode não funcionar muito bem. Isso que tu falou de tentar mudar, assim, o humor, né? Mas aí depois, como tu falou, não, vocês já têm isso, né? Quando acontece alguma coisa, não, então vamos colocar essa música, né? E já cria um hábito de saber o que fazer quando isso acontece, e aí já fica mais leve, mais fácil. Então acho que a prática também, né, ajuda. Isso. E, Andréia, cada pessoa, ela se conhece, né? Então, assim, ela sabe o que faz ela ficar triste e ela sabe o que faz ela ficar bem. Então, basta ela ter esse time, né? De falar assim, eu não quero, né? Eu escolho. Eu escolho ficar triste, eu escolho ficar bem. Então, confesso pra você que às vezes eu fico ali no sol, pego um solzinho e ouvindo uma música assim, cai lágrimas, sabe? Que você fala, meu Deus, quando isso tudo vai acabar? Só que daí, por outro lado, eu olho e falo, nossa, mas a gente tá dentro do nosso conforto na nossa casa, a gente tá tendo saúde, a gente tá com saúde, minha família tá com saúde, a gente interage com os avós da Maria Alice, que são meus pais, a gente encontrou uma forma de conversar todos os dias, a gente faz uma chamada de vídeo com eles, e ela é pequena, ainda ela brinca por telefone. E eu vejo que isso faz uma diferença no emocional dos meus pais muito grande. Eu acho que essas pessoas, né, que os avós são as pessoas que estão sentindo muito, porque quem está envolvido com o trabalho, com os filhos, o tempo passa. Mas quem está aposentado, eu falo pelo meu pai e pela minha mãe, eles estão aposentados. Meu pai acabou de se aposentar. Então, assim, eles estão se sentindo angustiados, porque eles estão se cuidando, não estão saindo, eles não estão conseguindo ver os filhos, não conseguem ver os netos, né, conviver. Então, o emocional deles fica bem fragilizado. Então, a gente encontrou uma forma também de ajudá-los nesse sentido, né, de interagir com eles. E o projeto, então, ele tem tudo a ver nesse sentido, assim. Não, eu ia te perguntar, mas eu não sei se vai fugir um pouquinho do assunto. Se fugir, daí não, pode perguntar. Porque tu falou, e eu fiquei um pouco curiosa. Tu falou que tá lendo um livro e que eles já... Hoje a gente fala muito de inteligência emocional, mas que esse livro que tu tá lendo, ele já fala de um passo adiante. Que como é que tu falou? Como é que é o termo que eles usam? Alguma coisa emocional? Agilidade emocional. Eu vou anotar, eu achei isso interessantíssimo, tá? Agilidade emocional. Nunca tinha ouvido falar esse termo. Então, e olha que interessante isso, Andréia.
eu comprei esse livro e vários livros. Depois tem algumas dicas assim de livros que a gente, né, que consegue conectar. Então, assim, tudo que a gente está estudando, tudo que a gente está escrevendo, a gente sempre faz a conexão do adulto com a criança, porque não existe uma coisa desconecta, né? O adulto, ele precisa internalizar, ele precisa se conhecer, ele precisa praticar para ele poder praticar com a criança, né? Então, por exemplo, a questão da inteligência emocional é um desafio muito grande. A agilidade emocional é um desafio muito grande. Por quê? Porque eu tenho que ter o equilíbrio emocional para passar para o meu filho. Ou para E na passar para o nossa meu colega de época, trabalho. parece que não se falava tanto, né? De quando a gente era pequeno e cresceu, de sentimentos, essas coisas. Parece que é uma onda mais recente. Então a gente tem mais ainda, né, limitações, eu acho, porque é uma coisa Sim. nova que a gente tem que aprender depois de grande, digamos assim, a trabalhar, né? Enfim. E, Andréia, olha que interessante isso, sabe? Quando eu pensei no projeto, eu pensei muito isso, porque eu tive filho com 40 anos. Eu decidi que eu queria ter filho tarde. Então, eu engravidei a Maria Alice, eu tinha 39, quando ela nasceu, eu tinha 40. E por tudo que eu já tinha estudado na programação neurolinguística, que a gente estuda muito o nosso cérebro, o comportamento, que ele não entende, é nós que passamos o comando, né? E o coaching ajuda muito. Então, assim, esse autoconhecimento. Eu tinha estudado muito, eu li muito, e eu, entre aspas, me preparei minimamente para ser mãe, nesse momento. Só que, Andréia, quando chega na prática, você tem horas que você fala assim, bagunçou tudo. Eu não sei mais por onde que eu começo, né? E aí eu comecei a sentir essa necessidade de me fortalecer mais essa questão emocional, né? De como isso é importante e de como isso é difícil, Andréia, de como isso é difícil, porque assim, nos momentos de alegria, de estar tudo certo, é ótimo. Agora, você conseguir ter essa habilidade num momento, por exemplo, que a gente está vivendo agora, é muito mais complicado. Então, eu estou aqui falando assim, ó, uma vírgula daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei, daquilo que eu acredito que faz bem e faz muito bem. Então, e aí, voltando ao livro do Agilidade Emocional, então eu tenho vários livros que eu fui comprando e fui lendo. E esse livro, Agilidade Emocional, eu fui lendo os capítulos e ele fala, conta, né? Tem vários capítulos. E lá no final, ele tem um capítulo falando dos pais e filhos. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, isso aqui tem tudo a ver com o nosso projeto. Só que quando eu comprei ele para ler, eu comprei ele para ler, para trabalhar com os treinamentos, né? Porque a minha linha de treinamento, a gente sempre falou de liderança, do lado emocional no trabalho, a gente sempre ouviu falar sobre isso. A gente, de alguma forma, sempre em treinamentos, você sempre teve uma pincelada sobre esse assunto, mas não tão focado como a gente está falando agora, né? Assim, de quanto isso é tão importante. E aí, nesse livro, quando eu cheguei nesse último capítulo, que fala dos pais, eu vou escrever um post sobre isso. Então, assim, de como isso é importante. Então, assim, para a gente conseguir aplicar, e ele fala dessa agilidade emocional, que seria é como se fosse um upgrade no inteligência emocional, né? É o que fala no livro. Então, agilidade emocional. Então, como você ser ágil nesse momento, emocionalmente, significa como ser mais rápido, né? Sim. E no momento da pandemia, pegou todo mundo de surpresa. Então, a gente foi adaptando, assim, a gente não sabia como ia ser a primeira semana, a segunda semana. E, André, assim, a gente não consegue fazer um planejamento, né? De como a gente vai se comportar. Então, uma dica que eu dou e que a gente está usando aqui, que eu acho que vale a pena, é assim: vamos nos fortalecer emocionalmente. Para quando a gente sair disso tudo, a gente vai ter um novo momento, né? Então, assim, nesse novo momento, quanto mais fortalecido a gente tiver emocionalmente, né? O nosso comportamento, e eu digo fortalecido, a gente precisa aceitar que essa situação não tem mais volta, né? É aceitar. E eu penso assim,
será que a gente não vai conviver até o final do ano com os nossos filhos em casa? Será Grandes que... chances. Grandes chances. Será que esse novo modelo não vai ser os filhos em casa mais tempo do que na escola? Em algumas escolas que reabriram em outros países, um dia vai tantos alunos, no outro dia faz Um revezamento, um né? revezamento. Uhum. Então, como fazer isso? E como tirar melhor proveito desse momento? E eu E aí acredito eu que te pergunto, como? Como que a gente pode se fortalecer emocionalmente nesse momento? Como que a gente pode se preparar? Andréia, assim, a minha sugestão com relação a isso. Quem está em casa, curte família, curte pai e mãe, curte o seu filho, faça uma agenda mínima, sabe? Assim, agora a gente vai, né? Claro que cada um tem a sua rotina de trabalho ainda, né? Então, assim, quem está trabalhando home office em casa, faz uma organização para conseguir, em algum momento do dia, curtir a tua mulher, curtir o teu marido, curtir teu filho, conviver com eles, conhecer melhor o seu filho, porque a gente está se conhecendo. Eu acredito que tudo isso está vindo para a gente voltar para a base, né? A gente andava numa loucura tão... Era uma vida tão maluca, não estou falando aqui de todo mundo, mas a gente vinha numa rotina muito maluca, Sim. né? Então, Uhum. assim, acordar, arrumar o café, arrumar a mochila e ir para a escola. Quem tem criança pequena leva para a escola e fica o dia todo, fica meio período. Então, assim, sai correndo, leva para a escola, tu já tem uma reunião de trabalho, você vai para um lado, vai para o outro, corre, chega em casa, e daí agora tem que fazer jantinha, tem que fazer dormir, tem que dar banho. Sabe aquela coisa? O A gente piloto entrou automático, né? num piloto automático. E É. agora, E tu qual é sabe. o nosso dia a dia? A gente volta nesse piloto automático de novo. Então, assim, não sei se acontece Isso, contigo, mas isso. vários momentos porque o que que acontece? A gente aprende com a repetição, né? Então, assim, a gente estava acostumado naquela rotina. É normal que ela vai, cada pouquinho ela pode voltar no nosso dia a dia, mesmo a gente estando dentro de casa, a gente pode querer se cobrar como se a gente estivesse lá no nosso dia a dia antes, que era sair para ir para o trabalho, né? Então, assim, por exemplo, na minha casa tinha uma logística, que era, eu era a responsável por organizar a Maria Alice, levar para a escola e buscar pela logística que a gente encontrou com nós. Hoje a gente tem uma outra logística, ela está aqui dentro e o meu marido fica um pouco com ela, fica um pouco com ela, e ela fica um pouco sozinha, e tudo bem também, E eu né? acho que a gente tem que aprender a viver com esse momento, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, e a curtir esse momento. Claro que tem tragédias acontecendo, que é um momento difícil, Uhum. desafiador, muita gente passando necessidade, a gente sabe disso. Mas tentar, eu acho, viver esse momento. Porque às vezes eu já me peguei nesse piloto automático que tu falou que também na pandemia, se a gente não se cuidar, a gente entra no piloto automático. Eu já me peguei várias vezes, assim, contando os dias para isso terminar, né? Para a pandemia terminar. E Sim. aí, para as coisas voltarem ao normal. Aí depois eu fiquei pensando, tá, mas será que eu quero que tudo volte àquele normal? Meu marido agora está trabalhando em casa, não todos os dias, mas ele fica muito mais em casa, faz home office, ele está muito mais. Eu já recente tinha saído do meu trabalho, então já estava mais em casa, mas assim, a gente está ficando muito mais tempo junto com a nossa filha, nós três juntos, né? Claro que tem todo o lado negativo da pandemia, mas eu digo assim, às vezes a gente entra no piloto automático, ai, quero que isso termine, contando os dias, isso, quando que vai acabar isso? Não, quem sabe a gente curte o lado bom do que está acontecendo, é claro que é difícil, eu entendo que tem outro lado, mas viver isso da pandemia, nossa, eu vou aproveitar, como tu falou, vou aproveitar, ter esse momento em família, curtir esse momento em família, valorizar isso, né? Claro, a gente aqui é privilegiado, eu sei que nem todo mundo está nessa situação, né? Tem pessoas que estão É. isoladas, distantes, enfim. Andréia, nós pensamos a mesma coisa. Alguém escreveu que não consigo ver filhos quando que poderiam rever se não houvesse tudo isso. É verdade. Uhum, Esse exatamente, Annelise. desacelerar, sabe? Isso é bem Isso, importante. A gente pensa bem isso. A gente fala todo dia aqui de quanto está sendo importante essa conexão, essa reconexão com a família, né? Essa reconexão marido e mulher,
Porque, gente, é um desafio, não é fácil você ficar 24 horas, né? Um do lado do outro, e Sim. com o filho, ou com adolescentes também, que tem isso, né? Então, eu vejo muito, eu vi um post de uma professora escrevendo esses dias como mãe, e ela falando, gente, curtam seus filhos, aproveitam esse momento. E eu tenho, assim, uma pessoa que trabalha aqui com a gente, que cuidava da Maria Alice, ela está comigo há 10 anos. E ela até fez um depoimento que a gente postou esses dias, da Adriana e da Betina, e ela fala, assim, de que ela teve a Betina, e a Betina foi para escola, para creche com 4 meses. Então, ela começou a trabalhar comigo aqui quando ela levou a Betina para a escola, e ela está com a gente até hoje. Então, assim, como foi importante esse estágio na vida dela de parar e reconectar com a filha dela. A filha dela tem 11 anos hoje. Então, assim, como está sendo Olha só. importante essa convivência com a mãe. A Maria Alice tem 3 anos e pouco. Esses dias eu falei, Maria Alice, vamos dar uma volta de carro? Ai, não, mamãe tá tão legal aqui em casa com a nossa família. Ai, Por quê? gente. Porque é claro que a gente vai se adaptando, né? A gente vai se adaptando. Então, assim, no primeiro momento, toda mudança gera um desconforto gigante, né? Gerou um desconforto para todo mundo. Acho que a gente entrou em parafuso, assim, nas primeiras semanas, até para entender o que estava acontecendo. Mas aos pouquinhos, as peças vão se encaixando de novo, né? Elas vão se encaixando em outros lugares, a gente vai dando o nosso jeitinho, cada família vai encontrando a sua forma. E a gente vai se reestruturando. Só que como é importante essa base, porque eu sempre falo, a nossa força vem da nossa estrutura familiar, a nossa base vem da família. Então, se a nossa família tá com essa força, então, assim, quando um não tá bem, dá força para o outro. Isso é muito importante. Essa semana, eu tava, não sei se você já assistiu, mas eu assisti o Vendedor de Sonhos, o filme. Não, eu li o livro, mas já faz algum tempo. Faz bastante tempo que eu li. Eu assisti o filme e tem um momento assim que ele fala, gente, é uma fala assim sensacional. Ai, deixa eu Porque perguntar, tu assistiu, onde que tá o filme? No Netflix, no Now, Netflix, no Netflix? Ah, eu Netflix, já vou anotar para é, assistir então. na Netflix. E ele fala, na verdade, quem já assistiu, mas assim, um resuminho bem rápido, é um psicólogo que de alguma forma ele se sente frustrado por ele não conseguir, eu acho que administrar a questão do filho dele. E ele resolve um belo dia, ele é um psicólogo renomado, muito conhecido e tal, e um belo dia ele resolve subir no edifício lá e quer se jogar. Aí ele em cima lá e aí todo mundo embaixo, ambulância e coisa para tentar fazer com que e as pessoas iam lá falando com ele para ver para ele desistir e tal, e ele tinha decidido que ele ia se matar. E aí do nada surge uma pessoa no meio assim, um andarilho, né, uma pessoa toda. E Ah, ele lembrei sobe no agora. prédio, senta do lado dele, pega um sanduíche, começa a comer e começa a fazer umas perguntas para ele. E Agora eu falando lembrei do assim, livro, tu falando. Aham. É baseado e no livro do aí, Augusto Cury, né? isso. E Ou o livro é aí baseado no filme, se eu me ele engano. faz umas perguntas pro cara e o cara pensa e fala assim, e ele desiste de se matar. E aí e ele começa a andar junto com esse andarilho alguns dias, assim, e tal. E aí, depois, no final das contas, eles vão descobrir quem é esse andarilho. Eles chamaram esse cara, e ele fala que ele é um vendedor de sonhos para uma palestra, digamos assim. E Ele ele era vai um lá e médico. e as pessoas tentam desmascarar. E ele fala assim, tá, mas esse cara é esse aqui. Daí mostra um vídeo dele tendo um surto psicótico num hospital e eles tentando segurar ele. E aí ele conta a história dele. Esse andarilho, e ele conta a história dele. E qual é a história dele? Ele era um executivo super, né? Que é o que deve estar no filme, no livro, um bem-sucedido, que ele só trabalha, e um belo dia ele programa uma viagem com a filha e com a mulher, e quando ele chega no helicóptero para entrar, alguém liga e ele manda a filha e a mulher igual para a viagem, e ele vai fazer uma reunião. E quando ele está saindo assim, o avião decola, né, o helicóptero, e explode e morre a família dele. E aí ele faz toda essa conexão, assim, e aí ele fala que ele é um louco psicótico que está na sociedade. E depois disso, desse acidente, que ele perdeu tudo o que ele tinha, que era a família, ele repensou a vida dele, né? E eu acho que essa questão da pandemia é um pouco disso, assim.
que veio, né, para a gente repensar também. Eu acredito, André, assim, falando de... A gente fala de família, mas não tem como desconectar, e filhos não tem como desconectar do trabalho, enfim. As empresas estão se reinventando. A partir do momento que a gente vai retomando as nossas rotinas, as empresas estão se reinventando. A gente vai ter muito mais família trabalhando home office, né? Uhum. A gente vai conseguir produzir mais, talvez, em casa. As empresas vão confiar mais. E aí volta a questão da inteligência emocional. Como um gestor de uma equipe vai gerir uma equipe à distância? Ó, alguém tá falando aqui, minhas... Ai, eu não Isso. consigo. Tu consegue ler, Andréia? A Clarissa colocou aqui, ó, que em casa está acontecendo essa reconexão. Apesar de todas as dificuldades surgidas com a pandemia, eu e minhas filhas estamos tendo meu marido mais tempo em casa, o que é muito bom, né? É verdade. Eu falo assim, a gente, nesse rolo todo, assim, a gente tinha uma viagem de férias marcada para final de março. Então a gente ia sair, ia ficar uns dias, porque a gente sempre tira uns 20 dias que a gente fica nós três 100%, né? Para ter Que essa delícia. conexão. Aham. Muito bom. Só que, Andréia, daí a gente cancelou, porque imagina, não tinha como, né? Mas a gente, num momento assim, a gente falou assim, perdemos a nossa viagem, mas vamos fazer em outro momento? E a gente... Foi muito legal, assim, eu não sei, assim, eu sou suspeita em falar, mas eu, de alguma forma, eu tô gostando dessa nossa nova rotina, assim, cansa, tem horas que eu quero gritar, enfim, mas eu tô gostando muito disso, sabe? Eu tô gostando muito desse novo sistema familiar, de a Eu gente acho que discutir as é coisas, isso, eu de acho eu que é entender. essa eu acho que é a saída, digamos assim, a gente aprender a curtir, a gostar, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar. E talvez é o que tu falou, talvez por muito tempo os filhos fiquem menos tempo no colégio e a gente trabalhe mais tempo em casa, então talvez essa seja uma nova realidade. E aí uma nova realidade talvez sem tantas perdas, né, financeiras ou de vidas, aí a coisa talvez já esteja um pouco mais estabilizada, mas Isso. seja uma nova, né, uma nova etapa. Porque, Andréia, olha só que interessante, assim, para quem está assistindo aqui também, para a gente fazer uma reflexão, assim. Eu não sei se você tinha a noção, assim, a percepção, não sei se noção é a palavra, mas assim, de quanto é importante o trabalho do teu marido, de quanto é exigido dele, eu não sei o que ele faz, né? Mas assim, de quanto ele era exigido no trabalho dele, de que dificuldade que ele tinha no dia a dia, sabe? Então, às vezes, a pessoa chega em casa e ela não tá legal e ela não quer compartilhar para não te deixar mal também. E dela guarda aquilo, daí você fala assim, a pessoa não tá bem, mas será que fui eu que fiz alguma coisa? De quanto é importante valorizar o trabalho da mãe, da mulher, da Uhum, profissional, né? uhum. Dos De, professores. dos professores. Nossa, os professores, assim, ó, gente, é um trabalho sensacional. E eu falo, o Uhum. professor tem que ser muito valorizado, porque pensa que a gente está com uma criança, ou duas, ou três em casa, a gente tem dificuldade. Um professor tem 10, 15, 20, 30, 40 alunos numa sala de aula, né? De Ó, a Raquel quanto é importante. também mandou um recadinho aqui, ó. Estou aproveitando esse tempo para aproveitar o tempo extra com meus pequenos. Apesar das dificuldades de conciliar todas as demandas, estou amando. É, eu sei, a Raquel é minha amiga, eu sei que ela tá trabalhando home office com dois filhos em casa. Não é fácil, né, amiga? Mas é gostoso, como tu falou. É. Então, assim, é a gente ter essa percepção do outro, né? De que ele fez uma reunião e aquilo desconcertou ele de alguma forma, que na empresa onde ele tá tendo uma outra exigência, ele tá tendo reestruturação, ou o quanto ele é demandado, o quanto é difícil, sabe? Então, a gente poder olhar para o outro e falar assim, nossa, como você dá conta de tudo isso, como você é importante lá para aquela empresa onde você está, como você é importante para nossa família. Andréia, uma coisa que a gente percebeu aqui em casa é que a gente também fez um enxugamento de despesas, né? A gente Sim. E é sentou e chocante. O isso. quanto a E a gente gente gastava, não sei se é isso que tu vai falar, mas o quanto a gente gastava em supérfluos, assim. sim, o quanto a gente pode diminuir, a gente continua vivendo, né?
Então, assim, a gente pode, como você falou, cada um tem uma situação financeira, cada um tem uma situação com os filhos, com escola, tem gente que está conseguindo conviver com os avós, e os avós estão dando uma força, tem gente que consegue ter uma babá morando junto. Então, assim, cada um, né, tem a sua forma. Então, assim, eu tenho amigas que perderam trabalho. Então, assim, como é difícil, né? Mas a gente teve um percentual de perda, assim, né? Considerável, mas é incrível o quanto, quando a gente se readapta, o quanto realmente a gente vê que a gente gastava demais e que isso não está fazendo falta. Claro que essa é a nossa realidade, a gente sabe que tem pessoas que estão passando necessidades, Sim. né? É outra situação. Mas eu digo assim, aí tu para avaliar tudo mesmo, onde que tá indo o meu dinheiro, com o que eu tô gastando, né? Porque é aquela história, dinheiro é tempo, é o meu tempo que eu tô colocando ali, então eu tô ficando mais tempo no meu trabalho, fora de casa, para pagar o quê, né? Ao invés de estar com os meus filhos durante esse tempo, será que pro meu filho é mais importante o tempo que eu tô com ele, ou sei lá, esse brinquedo caro, essa roupa cara, ou enfim, né? E aí Isso. a gente para pensar. E esse filme Vendedor de Sonhos, ele tem, assim, ó, para quem não assistiu ainda, eu recomendo, assim, ele tem uma mensagem muito nesse ponto, assim, sabe? De como é importante a gente ter o time, né? Do que a gente avança ou não. Então, porque assim, a gente tem o risco, né, Andréia, de quem trabalha home office é trabalhar 24 horas. É de não ter horário também. A gente também tem esse risco, né? De ficar, né? Produzindo, enfim, a gente ficar 24 horas. Então, a gente precisa ter essa organização. Tu sabe que em 2010, quando eu montei a minha empresa, que eu tenho a empresa que se chama JDO Consultoria, eu lembro que o meu grande desafio era justamente esse. Porque eu sou uma pessoa que gosta de dormir, e eu pensava, meu Deus, eu vou dormir até meio-dia e eu não vou render nada mais. Como que eu vou produzir? E quando você tem o teu negócio, e quando você faz aquilo que você gosta, você faz com muito mais carinho, você se organiza de uma forma muito legal. Então, assim, quem está trabalhando home office, eu acho que a gente produz mais em menos tempo. Essa é uma experiência que eu tive quando eu comecei a ter minha empresa. Então, às vezes eu percebia, assim, que 4 horas do meu dia, quando eu sentava para produzir sem interrupção, eu produzia muito, muito, né? Porque às vezes você está num trabalho onde você atende um telefone, alguém vem te interrompe, então você também não consegue né, produzir tanto. E isso é bem importante. E como a gente fala, quando você gosta de onde você está inserido, se você gosta de conviver com a tua família, é super importante. E claro, né, André, a gente vai ter momentos bem difíceis também, porque se a tua relação não estava legal com o teu filho, se a tua relação não estava legal com o teu marido, a tendência é super potencializar isso, porque a gente está dentro de né, tá num casulo. Mas agora é um momento de reflexão, eu acho que é um momento de autoconhecimento, a gente, né, avaliar é muito importante. Esses dias eu li uma frase que falava da inteligência emocional, agora eu não lembro direito, mas falava assim, de quanto é importante a gente também aceitar que em alguns momentos a gente faz mal para uma outra pessoa, porque a gente falou de uma forma que não foi legal, ou a gente teve uma atitude que para o outro não impactou positivamente. Então, nos relacionamentos com filhos e com família, a gente tem isso, né? Então, assim, eu tenho isso comigo, que às vezes eu não sou o tempo todo 100% com a Maria Alice, eu não sou 100% com o meu marido o tempo todo. Eu sou frágil também, eu também erro, eu também tenho as minhas, né? As minhas fragilidades. Mas você reconhecer isso, que é bem difícil. É bem difícil. A gente reconhecer, né? Que a gente errou, que você foi, né, de alguma forma bruto em né, em alguma fala ou em algum comportamento, isso faz a gente uma pessoa melhor. Então agora a gente vive esse momento, né? James, a gente daqui a pouco já vai encaminhar para o final e eu queria duas coisinhas aqui para tu também depois fazer o teu encerramento. Duas coisas. Eu vou querer que depois tu fale onde que estão disponíveis os e-books que tu falou que vocês estão escrevendo. Não sei se é no Instagram, onde que é. E depois eu queria que tu repetisse uma coisa que eu gostei muito, que eu não lembro como é que tu falou,
que é aquela questão de que, enfim, às vezes a gente não acorda bem, tudo bem, mas o que depende, a gente que vai escolher quanto tempo que a gente quer estar embaixo, né? Eu achei muito interessante isso, e quanto tempo que a gente quer estar em cima. Então, tudo bem, às vezes a gente não acorda bem e tal, ter um dia ruim, ou às vezes, como tu falou, às vezes magoar o outro, que a gente sabe que sem querer, às vezes a gente também falha, mas eu acho que isso que tu falou, eu achei muito interessante. Agora a gente decide quanto tempo que a gente quer estar ali embaixo, ou às vezes sem querer, ou, né, falhando com Uhum. alguém, e quanto tempo a gente quer estar em cima. Achei isso muito legal. Então, assim, o primeiro sobre os e-books, a gente está escrevendo os e-books, a gente vai fazer, a partir de junho, a gente vai ter uma agenda, a gente vai publicar aqui no ABC, né, quais são, a ideia é que a gente publique cada 10 dias um e-book, a gente já tem 3 Legal. e-books em andamento, né, e aí a pessoa vai ter acesso para fazer o download dos e-books, né, e aí a No gente vai Instagram falar ali do ABC, aí vai estar as isso, informações. Tá. isso. Então, um e-book vai ser sobre a saúde, que é a parte assim, cada uma de nós vai escrever um e-book, né? A Sabrina vai focar na área dela, que é a área da medicina, que tem a ver com esse momento de pandemia, que é bem importante, vai ser o primeiro. Depois a Annelise vai falar a gente vai ter o e-book da Annelise, que tem a ver com as emoções das crianças e várias dicas e técnicas, enfim, dinâmicas bem bacanas. A Annelise tem uma experiência muito legal nesse sentido. Ela também faz trabalho de assessoria, orientação pedagógica em escolas, então ela tem uma bagagem bem bacana, assim, de ter esses dois lados, né? De estar lá no outro lado também das escolas e dos professores. E aí a minha parte do e-book eu vou focar mais na orientação para os pais, assim, também tudo dicas, assim, é como você falou, como eu dei o exemplo ali do amuleto da sorte, o secreto, então assim, o que fazer nesse momento? Até a gente precisa reescrever, ou repensar, ou reestruturar um novo objetivo de vida, a gente precisa pensar nos valores, a gente mudou alguns valores, talvez, né? Voltou alguns, enfim, nesse sentido. Então a gente vai postando e vai ser tudo que a gente fizer de material e de dica sempre vai ser aqui no ABC. E também a gente está usando o nosso Instagram do ABC para, se alguém tiver alguma dúvida ou está vivendo algum momento que precisa de ajuda, manda para a gente no direct, manda por mensagem que a gente vai responder. Né? A gente não está fazendo consultoria online ou coisa assim, mas tudo que vier aqui de dúvidas a gente vai de alguma forma orientar e vai dar dicas e vai responder com todo carinho. E Legal. com relação a que eu falei do momento, isso é uma coisa bem, bem especial, porque o que acontece? Pensa comigo, você acorda, vamos dar o exemplo hoje. Hoje a gente dormiu mal, eu acordei 13h40 da manhã, a Mareli estava sonhando, vim no quarto, daí o marido acordou, foi no banheiro, levantou, a gente ficou dorme 15 minutinhos, dela chorou de novo, e eu preocupada porque eu tinha um compromisso 8 e pouco da manhã, que eu tinha que acordar, enfim, a gente não dormiu direito, né? Nossa, para mim, assim, o sono é o mau humor. Eu tava muito mal-humorado de manhã. E aí o meu marido levantou e veio me pedir se eu queria um café, querido, ele tá assistindo aqui, ele vai lembrar disso. E eu dei uma patada nele. Falei, olha aqui, tô resolvendo isso aqui, tu vem me pedir, não sei o que ele me pediu, assim. E daí ele falou assim pra mim, calma, eu também dormi mal, e se a gente começar a gritar isso aqui, só vai piorar a situação. E daí eu me calei, e eu fiquei pensando. Engoliu. Engoli, e daí eu pensei comigo, quanto tempo eu vou ficar mal-humorada, se eu vou ficar o dia todo assim e vou estragar todo o meu dia e o dia dele, porque se eu tiver mal-humorada vai refletir diretamente nele, diretamente na Maria Alice, diretamente na nossa logística da casa. Ou se eu vou abstrair. Tá, dormir mal, ok, mas essa noite eu vou me organizar para dormir melhor. E aí o que eu comecei? Eu comecei a pensar na live que a gente ia fazer hoje, que eu tinha que falar com você, numa outra live que eu vou fazer. E aí tu viu que eu divulguei o horário da live errado? Não, mas faz parte. E aí ele veio e fez um café, porque ele também tinha reunião, ele também tinha dormido mal, ele também tinha uma reunião de manhã cedinho. E ele veio e fez um café, me serviu um café todo querido. Então, assim, ele quebrou esse meu estado emocional de mau humor. E o que aconteceu? E naquele momento, quando eu fui bem grossa, para não falar outra coisa, me caiu a ficha e falar assim, tá, eu posso escolher continuar nesse mau humor
pro dia todo e a gente vai, por qualquer motivo, discutir, porque quando a gente não tá legal, a gente acaba, né, qualquer coisa. Quando você tá bem, as palavras não soam tão rústicas. Quando a gente não tá bem, qualquer olhar já é um problema, né? Então eu decidi naquele momento que eu ia tomar um café, que eu ia resolver aquele problema, que eu fiquei 1 hora resolvendo uma situação aqui. E aí, quando passou isso, eu fui lá, tomei um sol, a Marilice acordou e eu já entrei num outro looping, num outro momento e esqueci que eu dormi mal, né? E aí eu tô aqui fazendo a live, bem empolgada, bem feliz por estar aqui também. E é isso, então assim, quando você não tá legal, quando acontece alguma coisa, quanto tempo você escolhe ficar naquele estágio, naquele momento, né? Então assim, eu não tô legal, quanto tempo eu vou ficar? Eu vou ficar, hoje eu não tô legal, vou acordar, vou ficar o dia todo de pijama. Se eu ficar o dia todo de pijama, eu sei que eu não vou ficar bem. Então vai lá, coloca uma roupa, já dá um up. É um pouquinho disso. Acho que a gente tá acabando o tempo, mas a ideia principal é essa. Eu escolho quanto tempo eu quero ficar embaixo e quanto tempo eu demoro para subir. Então todos nós temos altos e baixos. O que vai diferenciar é quanto tempo você fica aqui e quanto tempo você demora para subir e se reestabilizar. Adorei isso, vou levar comigo. Eu vi que a Fernanda Legal. aqui entrou. Semana que vem a gente vai ter live sobre desfraude com ela. A Raquel falou aqui que é um desafio bem grande conseguir aceitar que não dá conta de tudo. É bem difícil, né, amiga? Principalmente para nós mulheres, eu acho, né? Mas quando a gente consegue aceitar, tudo fica mais leve, né? E mais fácil. Alguém escreveu aqui, está tudo bem não estar bem. Perfeito. Isso, É perfeitamente. aceitar. Eu já estava falando com o meu pai e com a minha mãe e falei assim, a gente precisa também entender que não dormir bem 1 noite ou 2, tá tudo certo. Não é só vocês, eu falei para eles, não são em função do que a gente está vivendo, né? Que você acaba assimilando uma notícia do dia e tal, e tá tudo bem. Eu não vou conseguir dar conta de tudo 100%, tá tudo bem. Se eu conseguir fazer 80%, beleza. Se eu conseguir 50%, tá ok, né? Então, eu acho que a gente precisa estar em movimento, mas não exigir que tudo fique numa sintonia que era antes ou melhor que antes. Então, assim, tudo bem, a casa tá bagunçada. Tudo bem, às vezes não dá certo as coisas. Tudo bem, dias que você não consegue render muito, né? Tudo bem. Tudo bem Vai que minha dormir filha no outro. acordou agora, tá chorando aqui, me chamando. Ainda bem que a gente já tá encerrando. Não, mas tudo bem, filho, participar da live. E a Maria Alice tava o tempo todo aqui querendo tirar foto comigo pendurada no pescoço. Tá tudo bem, é tudo certo. Então a gente precisa, É né? isso aí. E é isso. Tudo bem Ó, ficar em casa de pantufa? isso. Ó, a minha mãe colocou ali que a minha irmã fala para as filhas dela sempre: você quem vai escolher se quer um dia bom ou um dia ruim para você. Minha irmã sempre fala isso para as minhas sobrinhas. Muito legal. Nossa, Gente, isso é então, tudo de bom. Isso é a verdade. A Martina está apressando aqui o término da nossa live, acho que ela quer participar um pouquinho. Amanhã vai ter live aqui sobre marketing digital e redes sociais, vai estar bem legal. James, eu quero agradecer muito por tu disponibilizar teu tempo, teu conhecimento pra gente. Agradecer todo mundo que estava aqui também assistindo a gente, foi muito gostoso, foi muito legal. Vou levar várias coisas dessa live comigo, adorei, obrigada de coração. E se tu quiser fazer um encerramento... Eu também agradeço muito, Andréia, assim, te parabenizo pelo teu projeto também, que é muito legal. Eu divulguei bastante e tô curtindo, assim, tô vendo obrigada. várias amigas mulheres que têm negócios que estão compartilhando contigo, que você está divulgando. É super Legal. importante, sabe? Hoje eu estava vendo uma reportagem que o negócio de mulheres foram os mais impactados, né? Com a pandemia. Mas as mulheres também têm um poder muito grande de reinvenção. Então, parabéns pelo teu projeto, fico à disposição. Obrigada. Eu agradeço a todas Obrigada. as pessoas que participaram aqui. Espero ter contribuído de alguma forma, que esse é o único objetivo, a gente poder contribuir de alguma forma e o nosso projeto ABC das Emoções, ele vem com isso. O Isso aí, pessoal. Pode falar. Sentimento de gratidão. Isso aí. E, pessoal, sigam lá, quem ainda não segue, o ABC das Emoções, muito legal o conteúdo, o projeto de vocês também. Parabéns, James. Obrigada mais uma vez. Obrigada para todo mundo que está aqui. Boa noite, pessoal, e amanhã tem mais.
Tá legal. Um beijão, boa noite. Beijo, tchau. Tchau.